Olá, estamos hoje com mais um episódio do Radiocast Você é RH. E hoje trouxemos para uma entrevista a Flávia Nardon. Ela é diretora global de pessoas e responsabilidade social da Gerdau, essa multinacional de produção de aço do Brasil tão importante. Tudo bem, Flávia? Muito obrigado pela tua presença aqui, é uma honra te receber. Alexandre, prazer é meu, muito feliz de estar aqui conversando contigo hoje, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Flávia, eu queria começar porque você tem uma trajetória muito característica, assim, muito peculiar, que você começou como estagiária na Gerdau, e 20 anos depois você está aí como diretora global, né, dessa área de recursos humanos. Como é que foi isso? Me explica um pouco essa trajetória. Claro, Alexandre, eu te confesso que quando eu comecei 20 anos atrás como estagiária na área de comunicação, eu nunca imaginei que um dia ia estar liderando a área de pessoas. Então as coisas foram acontecendo e eu fui me apaixonando pelo tema de pessoas ao longo da trajetória. Eu entrei na Gerdau, então, como estagiária, na época trabalhando na área de marca institucional, estava me formando em publicidade, jurava que publicidade era a minha vida para o resto dos meus dias, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que, na verdade, o que eu gostava era de trabalhar com pessoas, com engajamento, com motivação. Então, para além da comunicação, a comunicação era uma ferramenta, mas o meu tema mesmo era a mobilização de pessoas. E aí, um tempo depois, entrei no programa de trainee da Gerdau, então vivi na pele os programas que hoje eu lidero, hoje eu cuido, e fui crescendo posição a posição, né, na organização, até que eu fui convidada para trabalhar com comunicação interna na Gerdau. E aí me apaixonei, adorei trabalhar, adorei estar perto dos colaboradores, comunicando com eles o tempo todo. E aí, de comunicação interna para clima, para cultura, e aí a gente começou uma grande transformação cultural da Gerdau, né? Transformar aí a cultura de uma empresa centenária. Foi um presente da minha vida trabalhar nesse projeto, um projeto que me encantou, eu aprendi demais. Fui expatriada, trabalhei nos Estados Unidos também, então aprendi que as relações de trabalho, as relações dentro da organização, numa cultura tão diferente da nossa aqui brasileira, elas mudam completamente, né? A nossa forma de trabalhar, a nossa forma de engajar, de trazer as equipes conosco, ela é diferente quando a gente muda de cultura. Então, ao longo desses 20 anos, eu fui descobrindo outras coisas, me conectando com diferentes temas de RH. Quando voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas, com carreira e sucessão. E a cada descoberta desses novos processos, eu me encantava mais pelos temas de pessoas. E 2 anos atrás, né, eu fui convidada para liderar a área de pessoas e responsabilidade social. Estou aprendendo, cada vez mais aprendendo outros processos que até então eu não havia trabalhado, mas com uma certeza muito grande de que eu adoro o que eu faço, né, e pretendo seguir aprendendo por muito tempo aí. E acho que a Gerdau é uma empresa em que tem muitas histórias como a minha, né, de executivos que entraram no início das suas carreiras e se mantêm por tanto tempo. E a gente se pergunta muito por que isso acontece, né? Qual é a mágica que acontece que a gente mantém as pessoas engajadas por tanto tempo. E a Gerdau é uma empresa que está sempre se reinventando. A gente passa por muitas transformações e com muita autonomia para os executivos e executivas que trabalham lá. Então, a gente se mantém engajado todos os dias, né, nas coisas novas que a gente cria, nas coisas novas que a gente pode testar, nos desafios novos que aparecem. Então, esses 20 anos passaram voando. Não preciso te dizer que nem parece que são 20. Eu ia te perguntar justamente isso, assim, 20 anos, né, na mesma empresa, como que é para você, assim, pessoalmente, profissionalmente, passar tanto tempo no mesmo lugar? Olha, eu me sinto uma aprendiz todos os dias, né? Então, são 20 anos aprendendo coisas novas todos os dias. É uma delícia. Eu acho que a gente estabelece uma relação muito profunda, assim, de carinho, de respeito pelo lugar que a gente trabalha, pelos colegas, né? E uma dedicação enorme, porque depois de 20 anos você se sente muito parte, né, daquilo tudo que a gente vive lá.
Então, para mim, a Gerdau tem um espaço muito, muito especial no meu coração e tudo que a gente criou em equipe, as pessoas que a gente encontra, conhece e mantém por perto ao longo desse tempo todo, são relações com valor incrível. Teve algum desafio especial que você encontrou nessa transição da área de comunicação para a área de gente, de pessoas? Ou foi teve uma ponte mais natural, assim? Não, teve desafios importantes. Eu acho que no momento que eu trabalhava com comunicação e migrei para trabalhar com gestão de cultura, gestão do clima, ainda são áreas correlacionadas, né? Ainda tem alguma afinidade. Eu acho que o meu maior desafio foi quando eu comecei a trabalhar com os temas de carreira e sucessão. Porque aí você está falando muito de carreiras, de indivíduos, de posições, de desafios de negócio, e não tanto de uma mobilização de grupos, né? Como a gente faz quando a gente trabalha com comunicação, ou com engajamento, ou com cultura. Então, acho que ali foi um momento que foi bastante desafiador para mim e demandou muito estudo, muita troca, muito benchmark de entender como que a gente faz isso, né? Quais são os momentos da carreira de um profissional, de uma profissional, que a gente precisa observar mais, o que a gente precisa entender como grandes desafios de uma posição e como que a gente faz o melhor matching entre os desafios da posição e quem senta naquela posição, com uma crença de que muitas vezes a gente não tem as pessoas plenamente prontas e preparadas, né? Mas até onde a gente flexibiliza, até onde a gente arrisca colocar uma pessoa numa posição sem que ela esteja com prontidão. Então, acho que esse mecanismo todo, né, quando eu entrei para trabalhar com carreira e sucessão, foram grandes aprendizados. Como que a gente avalia o indivíduo na sua performance atual e nas possibilidades de performance futura. Então, ali é uma ciência diferente da que eu vinha trabalhando com comunicação antes. Tá legal. Queria que você falasse um pouco também sobre essa. Você é uma diretora global, né, de recursos humanos, e se tratando de uma multinacional como a Gerdau. O que faz uma diretora global como você que diretores de RH locais não fazem? Isso é uma ótima pergunta. Acho que sendo com um olhar global, primeiro é muito importante que a gente entenda as particularidades de cada região, né? Entender que os desafios que a gente tem, por exemplo, de atração no Brasil, são muito diferentes dos desafios que a gente tem de atração na América do Norte, né? Onde o mercado que a gente está inserido é muito diferente. A gente entender que tem legislações trabalhistas completamente diferentes no Brasil e no Peru, por exemplo, outro país que a gente trabalha, também é importante. Então, o meu papel hoje é conhecer as oportunidades que nós temos em cada uma dessas regiões e trabalhar muito com os times locais, porque eles que estão lá no dia a dia entendendo e lidando com esses desafios, né? E eu procuro olhar o que são oportunidades que nós temos globais, o que são movimentos globais. E sempre com um olhar para o presente, mas para o futuro da organização também. Para onde a gente, como empresa, quer levar essa companhia. Para onde a gente, como empresa, precisa levar a cultura da Gerdau. Qual é o perfil de líderes do futuro que a gente precisa? Então, eu preciso estar sempre cuidando para não trabalhar só o presente, mas sim olhando para esse lugar de amanhã, né? Qual que é o nosso sonho, qual que é a nossa aspiração, sem perder, obviamente, a conexão com o presente, né? Mas esse é o meu olhar. E, claro, algumas atividades que, estando numa empresa de capital aberto, como a Gerdau, estando numa posição mais próxima no conselho da empresa, tem algumas atividades de consolidação, né? Algumas atividades que hoje os diretores locais não têm como responsabilidades, mas que eu aqui nesta posição eu preciso estar olhando para esses diversos stakeholders também, né? E no teu dia a dia, existe muito de você ficar falando com os diretores de cada local em que a Gerdau atua, assim? Bastante, bastante, o tempo todo, né? De orientação, de ouvir qual é a realidade deles. De ouvir muito as questões locais, as necessidades,
de apoiá-los na formação do melhor time para liderar aquela operação de negócio, como a gente chama, né? Então, discutindo com eles o desenvolvimento deles como líderes, a carreira deles como líderes, o desenvolvimento e a preparação e a composição do melhor time para eles, discutindo desafios de pessoas locais que a gente possa pensar juntos caminhos futuros possíveis, né? Então, esta troca com os líderes das operações, com os vice-presidentes, os diretores, ela é constante. Tanto com os líderes das operações de negócio, quanto com os meus pares líderes funcionais, né? Então, por exemplo, o nosso líder de digital e TI é um grande parceiro em que a gente está sempre discutindo se a gente quer transformar a Gerdau numa empresa cada vez mais digital, como que a gente atua juntos, do lado de pessoas e digital. Com o nosso líder industrial e de segurança, a gente discute o tempo todo como que a cultura da Gerdau e os profissionais que a gente contrata e o desenvolvimento dos nossos colaboradores nos torna uma empresa cada vez mais segura, cada vez com melhor performance. Então, essa discussão cross, ela é constante, né? Na Gerdau, a gente tem uma crença muito forte de que a área de pessoas e a cultura, ela precisa andar junto com os principais temas da organização. Eu não posso discutir performance industrial sem olhar para o fator humano, né? Eu não posso discutir customer centricity sem olhar para o fator humano e para a cultura que nos impulsiona. Eu não posso discutir turnover que eu tenho, turnaround que eu tenho que fazer em algum negócio sem olhar se eu tenho os líderes certos fazendo aquilo. Então, a gente está, né, tentando estar nos diversos temas, nos temas mais estratégicos da organização, tendo a certeza de que a gente está preparando as pessoas para esses grandes temas que a gente tem. Perfeito. Queria saber de você, ao longo desses 20 anos, né, se você conseguiu refletir de o que era a Gerdau em termos de gestão de pessoas lá em 2004, quando você entrou ainda criança na empresa, e o que ela é hoje. 5 anos de idade, né? Vou deixar bem claro. O que ela é hoje, o que ela evoluiu e o que ela é hoje, né, em relação a essa atividade. Sabe que eu tenho a sensação de que a empresa que eu entrei não é a mesma empresa de hoje, né? E ainda bem, porque sinal que a gente evoluiu. Imagino, né? A gente mantém muito forte os valores da empresa. Então, os valores de ter pessoas respeitadas, o cuidado com as pessoas, cuidado com a segurança, que numa indústria como a nossa é extremamente importante, esse se perpetua não desde 20 anos atrás, mas desde 1901, que foi a fundação da empresa. Mas, quando eu entrei, nós éramos uma empresa muito mais hierárquica, com as decisões muito centralizadas, um corporativo muito forte, onde se decidia tudo que dizia respeito a todos os negócios, né? Com menos agilidade, né? Talvez um pouco mais de demora na tomada das decisões. E veja bem, eu não estou dizendo que aquilo era errado naquela época. Naquela época em que a gente estava crescendo a organização, e para um dado mundo e ambiente de negócio que a gente estava inserido, aquilo foi muito importante. Tanto que nós tivemos muito sucesso por muitos anos, né? A questão de ter processos mais padronizados, que a gente levava os mesmos processos, a mesma forma de fazer para todas as regiões, tudo aquilo nos permitiu crescer de uma forma muito importante e levando a cultura da Gerdau para todos os lugares onde a gente trabalhou. Com o passar do tempo, todas as mudanças que aconteceram no comportamento das pessoas, no mundo, no nosso negócio, na economia, na tecnologia, a gente começou a se dar conta que aquilo já não era o que ia nos levar para os próximos 100 anos da Gerdau. Então, a gente precisava trabalhar com uma organização, com uma estrutura hierárquica, com menos estruturas hierárquicas, dando mais agilidade à tomada de decisão, trabalhando a gestão de pessoas de uma forma mais fluida, dando mais autonomia para as lideranças, para os times. Então, essa foi uma mudança importante que veio com a nossa transformação cultural e que hoje nos coloca numa empresa muito diferente daquela de 20 anos atrás, né? Hoje a gente trabalha, por exemplo, com muita autonomia para os nossos times, com muita autonomia para as nossas operações.
E aí a pergunta que você me fez, o que é o meu papel como líder global, hoje eu não tenho a aspiração ou a vontade, ou a necessidade de garantir que os processos de pessoas sejam exatamente iguais em cada um dos 7 países em que a gente atua. A minha preocupação é que em cada país a gente tem os melhores processos de pessoas para a necessidade daquele local. E para isso eu preciso confiar muito, né? E confio muito no time que está lá localmente trabalhando. No passado, a gente tinha uma preocupação de garantir que todo mundo fazia exatamente do mesmo jeito. Então, estou te trazendo alguns exemplos para tentar responder a tua pergunta. E hoje, com isso, com essa autonomia, com esse olhar, né, de que não é a mesma solução para todos os lugares, a gente consegue ter uma agilidade gigantesca na solução dos problemas, na captura das oportunidades. Então, somos uma empresa diferente, né? E num modelo que eu acredito muito. Ô, Flávia, e eu acho que isso tudo passa por uma grande transformação da cultura organizacional, né? Para você, o quanto que é uma boa gestão de cultura organizacional é essencial para os resultados de negócio? Para mim é totalmente essencial. Eu não acredito numa estratégia bem executada sem olhar para a cultura da organização. Quando a gente desenha uma visão de empresa, desenha um futuro, um lugar onde a gente quer chegar, a gente precisa olhar se a cultura da empresa vai nos levar até lá, né? Um exemplo que eu sempre dou, Alexandre, não adianta sonhar em ser a empresa mais inovadora do mundo se eu não tenho uma cultura de inovação dentro da empresa, né? Não adianta eu sonhar em ser a empresa mais segura do mundo se eu não tenho uma cultura de segurança aqui dentro. E por cultura, a gente entende os comportamentos que a gente incentiva, estimula, ou os comportamentos que a gente não tolera, certo? Então, antes ou junto com definir qual a estratégia que a gente tem, qual é a nossa visão de empresa, eu preciso olhar se eu tenho a cultura que me leva até lá. E foi por isso que a gente começou em 2014 todo o processo de transformação da Gerdau, porque a gente desenhou a empresa que a gente gostaria de ser no futuro, no nosso planejamento de longo prazo, e a gente viu, bom, para chegar lá, a gente precisa mudar algumas coisas na nossa cultura, a gente precisa se tornar uma empresa mais ágil, com menos hierarquia, com mais simplicidade. E para mim isso é tão verdade, né? Porque a gente trabalha com cultura acreditando muito naquilo. Mas quando a gente teve a pandemia, aquele momento de muita dúvida, não só na Gerdau, mas em todas as empresas, e nós chegamos aos nossos melhores resultados históricos, ali a gente teve a certeza que a cultura nos levou até ali, porque a gente precisou tomar decisões muito rápidas, reorganizar as nossas operações de forma muito rápida, fazer com que os nossos times trabalhassem em segurança, né, acima de tudo, preservando a saúde das pessoas. E a agilidade que a gente teve para tomar essas decisões e reorganizar o nosso negócio foi essencial para a gente chegar nos resultados que a gente teve. Então, ali mostrou para todos nós, olha, nossa crença de que cultura é importante, aqui está a prova, né, o resultado real de todo esse investimento que a gente fez em cuidar da cultura da Gerdau. E eu entendo que cultura organizacional não é um projeto, muito menos um projeto do RH, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como que o RH... Não é o RH, é a liderança da empresa como um todo, é a empresa querendo fazer, a liderança tem que se apaixonar pelo tema da cultura e investir tempo para fazer isso. E não é um projeto com início, meio e fim, porque quando que a gente vai dizer que a empresa terminou de trabalhar cultura? Se terminou de trabalhar cultura, já tem um erro aí, né? Cultura a gente tem que trabalhar de forma constante, Já o tempo pode acabar a todo. empresa, né? Já acabou a empresa, acabou de trabalhar em cultura, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando, até porque as estratégias empresariais, elas mudam, né? Se eu cheguei aqui hoje com uma estratégia, eu preciso desenhar a minha estratégia para os próximos 10 anos, 5 anos. E talvez esse ajuste de estratégia demande um ajuste em cultura também. Então, ele tem que ser constante. Uma empresa nunca diz, eu terminei de trabalhar estratégia, né? É constante. Então, cultura também deveria ser um processo constante. Pelo que eu percebo, Flávia, das várias atividades que você tem, me parece que o que é voltado para a cultura organizacional tem um espaço aí mais importante no teu coração, não é? Estou errado? Olha, é uma grande paixão, assim, né? Não vou dizer que eu não gosto dos demais, mas é uma paixão grande.
E é um tema ao qual eu dediquei muito tempo da minha carreira, né? E eu acho que não sou só eu, viu? Eu acho que na Gerdau a gente gostou muito de trabalhar com isso, porque a gente entendeu que ao trabalhar com cultura, a gente viabiliza muitas coisas, tanto no desenvolvimento das pessoas, né, quanto no desenvolvimento do negócio. Então, é um elo ali que conecta muito os valores pessoais, os propósitos individuais, com aquilo que é importante para o negócio. Então, sim, é uma paixão. Confesso que é uma paixão. Acho que não é só minha, mas é uma paixão. Flávia, você está há 20 anos nessa empresa, isso quer dizer que passou de estagiária para diretora, né? Isso com certeza significa aí um match entre a organização e você, e o teu profissionalismo. É, Como que você definiria o seu estilo de liderança? Olha, eu acho que tem um matching muito importante, que é a gente acreditar nas pessoas e colocar uma importância muito grande ao respeito às pessoas, ao ambiente de trabalho que a gente tem, né? Isso, na verdade, é uma crença muito forte nossa, que a gente precisa colocar as pessoas em primeiro lugar, a gente precisa valorizar o ambiente em que a gente trabalha, a gente precisa respeitar as pessoas, ouvir as pessoas. Isso é um valor muito grande para mim, né? Ter conversas abertas, saber ouvir, acreditar no outro, na ideia, na potência da ideia que a outra traz para a mesa. E eu acho que isso é, sim, o meu estilo de liderança. Eu gosto muito de compartilhar com o meu time os temas que nós temos, ouvir do meu time, né? O que eu escuto o tempo todo é que eu faço perguntas difíceis, né? Mas são perguntas difíceis na intenção de realmente ouvir ideias diferentes das minhas, né? Eu não tenho nenhum apego às minhas ideias e nem o objetivo de dar as respostas certas o tempo todo. Procuro sempre fazer mais perguntas do que dar respostas e trabalhar com pessoas que me desafiem. O meu time todo, hoje tenho o maior orgulho, assim, todos me desafiam, né? E todos têm a liberdade total para trazer ideias diferentes das minhas, para a gente debater, para a gente construir juntos. Então, quando você me pergunta sobre o meu estilo de liderança, eu gosto dessa construção coletiva, eu gosto de dar muita autonomia, eu gosto de provocar, eu gosto de ser provocada, muito provocada pelo meu time, né? E ter a certeza que tudo que a gente constrói é uma construção coletiva. Eu tenho discutido muito com o meu time como que a gente trabalha menos em caixas, remuneração, recrutamento, desenvolvimento, e mais como um time integrado. Eu acho que esse é um grande desafio de várias organizações, né, Alexandre? Não sei se você tem sentido da mesma forma. Sim, sim, pô. Recebo release sobre isso muitas Ah, é? vezes. Então, se você achar a solução mágica, nos passa, que a gente está sempre discutindo. Porque a gente está falando de ser humano. E ser humano não se, não se coloca em caixas, né? A gente está falando de ser humano que dentro da empresa e fora da empresa é a mesma pessoa. E quando eu venho para trabalhar, eu trago para a mesa a preocupação com os meus filhos. Eu tenho 3, posso falar muito sobre isso, né? Eu chego para trabalhar, eu não esqueço dos meus filhos que estão em casa, né? Já vou te perguntar sobre isso, ó. Sobre isso a gente pode falar 3 dias, se Aguarda você um quiser. pouquinho aí. Mas esse olhar para o ser humano integral, que é uma crença muito forte que nós temos, eu entendo que a gente, como área de pessoas, também tem que ter esse olhar integral. Hoje, na Gerdau, a gente fala muito sobre saúde mental, a gente fala muito sobre felicidade, entendendo que a pessoa que chega para trabalhar, ela só vai dar conta daqueles desafios que tem ali se ela estiver preparada para aquilo, se ela conseguir estar saudável, seja física ou mentalmente, para aquilo. E que tem dias que talvez eu não esteja tão bem, né? E Uhum. aí eu vou precisar de uma equipe que me apoie. Então, não são problemas simples que a gente trata na área de pessoas, né, Alexandre? São problemas Nossa. complexos, com pessoas com vidas complexas, que todos nós temos, e a nossa capacidade de olhar de forma integrada para os diversos temas, seja os temas de RH, seja os temas do ser humano, eu acho que é o que faz a mágica acontecer. E hoje, Flávia, que a gente tem muito uma demanda dos colaboradores diferenciada pós-pandemia, com cada um exibindo necessidades diferentes e querendo
modelos diferentes de relação com a empresa. Isso tudo traz uma dificuldade especial para o RH e também, por outro lado, torna o RH mais estratégico, porque é muito difícil conciliar demandas diferentes de um grupo tão grande quanto a Gerdau, né? E imagino que a liderança não tenha soluções para tudo isso e que tem lá o RH para fazer esse meio de campo, esse estudo, trazer essas soluções. Como que é para ti esse desafio de atender essas demandas diferentes de tanta gente? Olha, eu responderia sim para várias das suas perguntas aí, né? Eu acho que sim, a gente está num momento desafiador. Eu tenho dúvida, Alexandre, se é o pós-pandemia ou se a pandemia só colocou mais luz em temas que já vinham existindo antes, né? Porque eu acho que os seres humanos são diferentes sempre desde a sua origem. Talvez a gente, empresas, não colocasse tanta luz nisso como a gente aprendeu a colocar durante a pandemia. Desculpa te interromper. Eu acho que os problemas, essas questões sempre existiram, mas assim, as pessoas não sabiam que, opa, a gente pode, né? Eu mesmo, vou dar um exemplo pessoal aqui, como jornalista, para entrevistar uma pessoa um vice-presidente do Rio de Janeiro, a empresa me mandava para o Rio de Janeiro. E a partir da pandemia começou a se estabelecer as videoconferências, né? Facilitou a sua vida, E a hein? gente ficou, não, de todos os jornalistas. E a gente começa a pensar hoje, por que a gente não fazia assim antes? Qual era a importância de eu estar lá olhando na cara do executivo, se eu posso fazer isso por videoconferência, trazendo os mesmos resultados, facilitando para ele a agenda dele, facilitando a conciliação com a minha agenda. Eu entrevistei a Flávia Bittencourt, a CEO da Adidas, uma vez, e foi por videoconferência também. E eu vi que ela estava de camiseta regata, tinha acabado de fazer uma corrida, e com os filhos dela passando para lá e para cá, tal, assim. E isso Maravilhosa. nunca aconteceria antes que a pandemia se estabelecesse, né? E assim, falei, poxa, tá vendo? Pode ser assim, né? Eu mesmo agora faço as entrevistas mais com uma roupa mais informal, de camiseta. Antes eu sempre estaria com um blazer, alguma coisa assim, para entrevistar alguém de uma hierarquia muito superior. E hoje, quando eu vou entrevistar essas pessoas, elas estão de camiseta. O presidente de uma empresa, o vice-presidente de uma grande empresa. Mudou muito, né? Talvez a pandemia tenha nos colocado num lugar ah, que a gente se permitiu nos vermos mais de uma forma integrada, como eu dizia antes, entre quem eu sou dentro da minha casa e quem eu sou no trabalho, né? Porque na pandemia todo mundo entrou na casa de todo mundo, pelas diversas videoconferências, né? Se eu contar o número de vezes que meus filhos entraram no meio das reuniões, apareceram nas câmeras, centenas. Então, eu acho que isso nos deixou mais leves no sentido de entender que somos todos uma pessoa só, independente do lugar onde nós estamos, e somos todos muito parecidos, né, Alexandre? A camiseta que você usa é a camiseta que o presidente usa, é a camiseta que o colega usa, enfim. E isso é uma coisa que me chama sempre muita atenção, assim, trabalhando com diferentes níveis de liderança, as preocupações que nós temos, as dores que nós temos, os medos que nós temos, eles são todos muito parecidos, independente do cargo que você tem na empresa, né? Os desafios familiares, eles só mudam de endereço, né? Obviamente que algumas famílias têm situações diferentes, obviamente, né? Não estou querendo igualar, mas somos todos seres humanos, né? E somos todos seres humanos com receios e ambições que lá na sua origem talvez sejam muito parecidas, né? E a gente poder entender, voltando para a sua pergunta, como que a gente, como RH, entende isso, eu acho que primeiro o RH tem que entender isso, que existe muitas similaridades entre as pessoas e muitas diferenças também, né? Das nossas histórias, dos percursos que nos trouxeram até aqui. Então, entender o que são similaridades, o que são diferenças e como que a gente trabalha com essas duas coisas é fundamental.
Mas eu acho que não é o RH sozinho. Eu acho que o líder, hoje, precisa estar muito atento a isso. O que é a necessidade da Flávia? O que é a necessidade do Alexandre? O que é trabalho flexível para o Alexandre? E isso compõe dentro da posição dele ou não? O que é trabalho flexível para a Flávia? O que a Flávia, como mãe de 3 filhos, necessita? O que o Alexandre necessita? O que nesta função cabe ou não cabe? Então, esse olhar individualizado do líder, ele é muito importante. E a área de pessoas, o RH, só consegue fazer isso se tem um líder junto conosco fazendo, né? Porque às vezes não são as políticas que dão conta de tudo, mas é o olhar individualizado do líder que está ali, observando a sua equipe, cuidando da sua equipe. E aí a gente não consegue fazer isso sem ter proximidade, Uhum. né? Sem o Perfeito. líder estar próximo, sem ter... A gente, na Gerdau, usa um termo que a gente chama de escutativa. Eu preciso estar de verdade te escutando, estar interessado no que você está me dizendo. E não escutando pro forma, né? Ou não escutando só os temas do trabalho do dia a dia, mas escutando quem você é, o que você valoriza, o que são os seus receios, o que é importante para você, que carreira você deseja, o que te mobiliza, o que não mobiliza, né? O que te dá energia, o que tira a tua energia, para que a gente possa gerir essa equipe da melhor forma. Flávia citou aqui escutativa e eu aconselho aos nossos leitores para procurar uma matéria específica sobre escutativa numa das edições do ano passado da Você RH. E você falou aí sobre o lado humano da liderança, né? Eu queria saber exatamente isso. Como que vocês têm trabalhado para desenvolver essa liderança humanizada na empresa? Esse é um tema que a gente está trabalhando há algum tempo já, né? Acho que começa com a nossa transformação cultural, mas é um investimento constante, né? De trazer o que é uma liderança humanizada. E às vezes tem muita dúvida, Alexandre. Às vezes eu escuto algumas pessoas vêm a mim e dizem assim, então liderança humanizada é aquela liderança que passa a mão na cabeça, que é boazinha, que não coloca desafio forte. Eu digo não, pelo contrário. Pelo contrário. A liderança humanizada coloca desafio forte, sim, mas olha para aquela pessoa como um ser humano, né? Olha para aquela pessoa entendendo que tem um contexto familiar, que tem sonhos, que tem desejos, de novo, também tem medos. A liderança humanizada, ela entende o que significa segurança psicológica. Como é que eu faço com que a minha equipe tenha coragem de me contrapor? Como é que eu faço com que a minha equipe tenha coragem de trazer ideias diferentes? De relatar problemas, né? De relatar coisas boas também. Então, a liderança humanizada é uma liderança que se conecta. Quando a gente fala de escutativa, parece tão fácil, né? Ouvir, todo mundo consegue, mas ouvir de verdade, tentando capturar o que está naquela fala, me colocando com muito interesse em te conhecer de verdade, não é fácil. Ainda mais num momento em que as agendas estão cada vez mais cheias, em que todo mundo tem muitas entregas para fazer, né? Então, esse tema de liderança humanizada, a gente tem trabalhado de diversas formas. Um exemplo que eu trago para você, a gente acredita muito que, para preparar líderes do futuro, a gente precisa que os líderes atuais preparem as pessoas. A gente pode ter os programas de RH mais maravilhosos do mundo, os melhores programas de formação. Mas se quem está acompanhando você ali no dia a dia não traz provocações, não traz pontos de vista diferentes, não te coloca em projetos desafiadores, não te dá oportunidade de desenvolvimento, os programas de RH nunca vão dar conta, certo? Né? A gente trabalha na Gerdau com 36 mil pessoas. Não existe programas que deem conta de desenvolver cada uma dessas pessoas nas suas necessidades. Existem programas importantes, fortes, né, que hoje nos orgulham muito, mas existem líderes que precisam no dia a dia estar desenvolvendo essas pessoas. Então, nós desenvolvemos um indicador que a gente chama de INPS da liderança. NPS, né, é um conceito super conhecido, né, que se usa tanto nas áreas comerciais, de marketing, e o NPS, que é para dentro, né, do colaborador. Então, todos os anos,
pelo menos uma vez por ano, cada colaborador responde uma pergunta na nossa pesquisa de clima, que é o quanto eu indico o meu líder como um líder que me desenvolve, a minha líder como uma líder que desenvolve, né? E por líder que desenvolve, a gente explica, olha, uma liderança que te dá feedback, é uma liderança que está presente, é uma liderança que te desafia, é uma liderança que te dá autonomia, que te dá oportunidade. Então, todos os nossos colaboradores dão uma nota de 0 a 10 para o seu líder, como líder que desenvolve. Veja bem, a nossa pergunta não é se meu líder é legal, se a minha líder é bacana, se eu ganhei reajuste no ano, não é esta a pergunta. É uma líder e um líder que me desenvolvem. Então, todos nós, líderes, nós recebemos uma vez por ano o nosso NPS, o nosso score, de menos 100 a mais 100, como a minha equipe me vê, né? E você não imagina o efeito que isso tem na organização, né? Ninguém quer ter um INPS ruim, né, Alexandre? Imagina você abrir a sua nota com um INPS negativo. Então, despertou na nossa liderança uma vontade muito grande de realmente desenvolver os seus times. E uma busca por ferramentas, uma busca por ajuda, seja da área de pessoas, né, ou de mentores internos e externos, uma ajuda por treinamentos, assim, me ensinem a dar feedback porque eu estou recebendo este INPS. Então, gerou um movimento muito, muito interessante. E a gente diz na organização que cada líder deveria dedicar, no mínimo, 30% do seu tempo a desenvolver o seu time. O que é esse 30%? É eu estar em sala de aula? Não necessariamente, mas eu estar tendo conversas com o meu time, eu estar conversando, explicando a estratégia da organização, eu estar mostrando algo diferente, enfim, né? Esses 30% que cada líder deveria dedicar ao desenvolvimento da sua equipe, a gente tem a certeza de que, ao fazer isso, a gente vai ter equipes mais efetivas, pessoas mais engajadas, pessoas mais felizes trabalhando conosco e, certamente, quando a gente pensa no futuro, equipes mais preparadas para o que vem pela frente. Eu sei que a Gerdau tem programas diferenciados aí para estagiários na empresa. O teu passado ali de 20 anos atrás, começando como estagiário na empresa, que fez um programa de trainee, foi ascendendo e hoje é diretora global da empresa, isso mudou, isso influenciou um pouco a forma como os programas são elaborados dentro da companhia? Olha, Alexandre, eu acho que, obviamente, eu trago o que foi bom e o que foi ruim das minhas experiências. Nada como viver, né, os nossos programas para a gente trazer oportunidades diferentes. Sabe que uma das coisas que eu mais valorizo nos programas de formação, e eu falo isso para todas as turmas que a gente começa, é a possibilidade de aumentar o nosso networking na empresa. Uma coisa é você entrar na empresa e trabalhar com o mesmo time, dentro de um grupo ali, né, todos trabalhando nos mesmos temas. Outra coisa é você ter a oportunidade de entrar na empresa e compartilhar suas experiências e ter momentos de troca com 50 outras pessoas de diversos processos da empresa. Isso nos meus programas de estagiária e de trainee trouxeram para mim uma amplitude no que eu entendo da empresa, no que eu aprendia sobre a empresa, maravilhosa, né? E até hoje essas relações me ajudam demais, né? Até hoje, às vezes eu preciso de uma informação, eu ligo para o meu colega de trainee, olha só, faz muito tempo, né? Ligo para o meu colega de trainee, me conta como é que isso acontece aí, me ensina isso, me ensina aquilo. Então, esse networking, que para mim é tão potente, é algo que a gente cuida muito dos nossos programas. Seja o programa de estágio, seja o programa de trainees, a gente tem o programa de futuros gerentes, a gente tem o HEL da Gerdau, que é um programa para formação de mulheres a cadeiras de gestão específico para mulheres, e a gente tem o Global Leadership Program, que é um programa que forma futuros diretores, vice-presidentes da organização. Então, em toda esta cadeia, a gente cuida muito do networking que é feito, né? A gente bota sempre momentos para além da sala de aula para as pessoas se conhecerem, para as pessoas trocarem, e a gente coloca em todos projetos para as pessoas fazerem juntos, com diferentes pessoas de diferentes áreas. Porque é ali que você cria vínculo, cria laços e te desafia a conhecer coisas para fora
da sua área de atuação, né? Então, são mecanismos que a gente traz, que a mim ajudaram muito. Obviamente, não só por minha influência, tem todo um time trabalhando, né, por trás disso, mas são crenças de que são elementos que ajudam a formar demais a liderança, né? Ter esse acompanhamento, ter a troca entre áreas, ter um líder. Outro ponto que eu acho que vale a mencionar, a gente olha muito qual é o líder que recebe cada estagiário, estagiária, quem é a líder que recebe cada trainee, porque a gente entende que tem que ser líderes que estão num momento em que vão conseguir desenvolver pessoas, né? Tem que ser um líder que esteja atento àquela pessoa que vem, tem que ser uma líder que esteja preparada para desenvolver, um líder que esteja preparado para desenvolver. Então, a escolha de quem recebe esses presentes, estagiários, estagiárias, trainees, também é muito importante. Ah, ótimo. Bom, a tônica dessa entrevista toda foi muito em cima da tua trajetória, né? Então, eu queria te dizer uma coisa que é muito importante na trajetória de qualquer mãe, de qualquer pai. Você tem 3 filhos e são 3 crianças, né? Bom, quantos anos tem o teu mais velho? Minha mais velha tem 10 e eu tenho 10. gêmeos, um menino e uma menina que tem 5 anos. De 5, né? Diversão é que não falta na minha casa, né? Eu também tenho uma filha de 5 e uma de 8 também. Então você sabe. Sei bem o que é isso. É um MBA, não é? A gente aprende gestão de crise, gestão de conflito, gestão do tempo, muita coisa de gestão em casa. Nossa, e aprende muito, né? Demais. E eu queria saber como que você faz para conciliar bem esse papel da maternidade, dos cuidados parentais e das tuas atividades como executiva, que não é uma executiva de poucas demandas, né? Você é uma diretora global de recursos humanos. Como que é isso na tua vida pessoal? Alexandre, é sempre desafiador, né? É óbvio que é desafiador. Mas o que eu tento fazer é olhar para o equilíbrio da minha vida, não dia a dia, porque a gente não acha equilíbrio todos os dias, né? Tem dias que você vai trabalhar muito mais, tem dias que você vai ser demandado pela sua família muito mais. E eu procuro sempre olhar se eu estou conseguindo equilibrar as coisas ao longo de alguns dias, de 2 semanas, às vezes de 1 semana. Se teve uma semana que eu precisei viajar e estar mais tempo fora, eu procuro, né, quando volto para casa, estar muito focada com as crianças. Então, acho que esse é um ponto, assim, para mim não existe buscar equilíbrio todos os dias, né? A gente tem que olhar para esse equilíbrio no longo prazo. Você sabe que quando você fala que eu estou na Gerdau há 20 anos, uma das coisas que faz com que eu esteja na Gerdau há 20 anos é que a Gerdau é uma empresa que respeita muito a família da gente. E a Gerdau sempre me permitiu ser a mãe que eu quero ser, né? Eu nunca tive uma situação de que meus filhos precisaram muito de mim e eu não pude estar com eles. Então, na Gerdau, a gente acredita nisso, assim. Flávia só vai ser executiva que a gente precisa se a Flávia estiver bem com a família dela também, né? E a Gerdau permite que se faça isso, então eu não tenho dúvida que essa é uma dos motivos pelos quais eu permaneço na empresa. E os meus filhos têm muita clareza de que o trabalho é algo muito importante para mim. Então, às vezes, eles até dizem, mamãe, você está trabalhando, isso está te fazendo feliz também, né? Eles dizem. E eu procuro sempre explicar o que a mamãe faz de uma forma que eles entendam, né? A importância do meu trabalho, o propósito do meu trabalho. E eles gostam de ouvir as histórias, né? Acho que um cuidado que eu tenho, assim, é nunca contar para os meus filhos, a mamãe está indo trabalhar porque a mamãe precisa ganhar dinheiro. A mamãe está indo trabalhar porque isso faz bem para a mamãe, porque a mamãe está ajudando outras pessoas, porque na linguagem deles eu preciso dizer, né? A mamãe está ajudando outras pessoas, a mamãe... E isso traz um símbolo diferente para o trabalho, né? Para dentro de casa. E é muito bonito ver as crianças crescendo com isso, porque elas falam também do dia que elas vão trabalhar, de que elas querem ter um trabalho que deixe elas felizes, né? Elas veem a importância do trabalho de um jeito diferente. Mas eu acho que assim, conciliar é isso, né? Entender, voltando para os temas de equipe, a minha equipe também entende que eu também tem alguns momentos que eu vou precisar estar um pouco mais distante, em função da minha família.
E todo mundo se ajuda, e todo mundo se apoia, né? Os meus pares entendem. Hoje eu estava numa reunião, meu filho estava com febre, eu estava em casa de manhã, a gente estava numa reunião da diretoria e meu filho do meu lado assim, mamãe, eu tô com dor de cabeça. E aí todo mundo parava e olhava para ele e dizia, Flávia, vai lá dar o remédio, sai. Então, a gente cria um ambiente em que as coisas são mais fluídas, que as coisas são mais simples. Todo mundo tem um filho que em casa vai ficar doente algum dia, né? Sim. Todo mundo tem uma reunião de escola que precisa ir. E eu digo que as reuniões de escola são as reuniões mais importantes da nossa vida. A gente não deveria não ir nestas reuniões, né? Então, a gente, quando tem clareza do que é importante para nós, e quando o nosso time, os nossos gestores, os nossos colegas têm clareza de que aquilo é importante para nós, fica mais fácil fazer as escolhas do dia a dia, né? Eu acho que quando você também tá com a câmera aberta e entra teu filho para falar contigo sobre uma febre e você tá falando com colaboradores, você também dá um exemplo de que eles também podem ter esse momento, né? De que eles também são humanos, têm filhos, vão aparecer em algum momento ali e tudo bem, né? Não acontece bem. Nada de ruim para a empresa por causa disso. Exatamente. Acho que acontece ruim quando a gente negligencia essa parte. Né? Ou quando a gente entende que a gente precisa estar 100% online e nunca a gente vai priorizar a nossa família. Aí eu acho que as coisas ruins acontecem, sabe? Esse equilíbrio, para mim, ele é fundamental. Que ótimo. Que bom que você pense assim, viu? Que todo mundo pense também. Flávia Nardon, diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau. Te agradeço demais pela presença aqui no Radiocast Você RH. E vamos ver se a gente combina outras vezes, porque o papo foi ótimo e renderia mais também. Obrigada pelo convite. Adorei, o tempo passou voando aqui conversando contigo. Muito obrigada pelo convite, estou super à disposição para a gente conversar mais ainda. Obrigado. E eu agradeço a você que acompanhou aqui essa entrevista até agora com a Flávia e também te convido para assistir aos nossos outros episódios, tanto no nosso canal do YouTube quanto no Spotify da Você RH. Muito obrigado e até a próxima.